é um tema chato, para ser bem honesto, porque as pessoas não querem entender que as coisas levam tempo. Pelo contrário, hoje em dia a gente está no mundo que tudo é rápido. Só que enriquecer investindo leva tempo. E ele traz de uma forma que é contagiante e com exemplos reais e com casos reais e que, inclusive, ao meu ver, que foi o que eu me baseei para montar a palestra que eu dei no VR Campus no final de semana, é mostrar que o tempo é muito mais valioso do que a gente tem noção dele. Olá, pessoal! Você sabia que enriquecer com investimentos não é rápido, mas é possível, mesmo em um país instável? Hoje, vamos explorar como a disciplina e a consistência transformam vidas comuns em histórias de sucesso, com base nas lições do livro Psicologia Financeira. Descubra como criar hábitos poderosos, tomar decisões inteligentes e gerenciar riscos para alcançar a liberdade financeira. Fique conosco e aprenda a transformar sua mentalidade e seu futuro. Bora pro vídeo! É um ótimo livro. Eu diria que o Morgan Housel é o Robert Kiyosaki da geração atual. Olha, eu acho que é um livro que uma das grandes vantagens que o Housel tem em relação, por exemplo, ao do Pai Rico, Pai Pobre, é que ele fala a linguagem de hoje em dia. Então ele traz para a realidade com exemplos reais, de uma forma muito gostosa de se ler, porque é um tema chato, para ser bem honesto, porque as pessoas não querem entender que as coisas levam tempo. Pelo contrário, hoje em dia a gente está no mundo que tudo é rápido. Só que enriquecer investindo leva tempo. E ele traz de uma forma que é contagiante e com exemplos reais e com casos reais e que, inclusive, ao meu ver, que foi o que eu me baseei para montar a palestra que eu dei no VR Campus no final de semana, é mostrar que o tempo é muito mais valioso do que a gente tem noção dele. Então te faz ficar reflexivo sobre por que eu vou ficar gastando meu tempo se eu posso usar ele a meu favor e ter resultados espetaculares, só que vai levar tempo. E é isso que é difícil de entender hoje em dia. Eu concordo. Eu acho que a questão temporal é bastante importante. Esse livro tem alguns anos, o Kiyosaki já tem algumas décadas. Isso. Né? A gente falou sobre isso, né, Bruno? Mas a parte de investimentos do Kiyosaki é uma coisa que eu peço para as pessoas não levarem muito a sério. É história de pescador, né, cara? Exato. Tradear ações, ganhar dinheiro muito rápido, por aí vai. Essa parte no finalzinho do livro. Acho que é de uma época que isso tinha algumas falácias que eram tidas como verdade, que hoje a gente sabe que não é bem assim. Ao mesmo tempo, eu acho que o Morgan Housel, ele focou muito em questões como poupar, viver sempre abaixo do quanto você ganha. E eu acho que tá certo, eu acho que é fundamental. Ao mesmo tempo, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, ele falava um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Então, quando eu tava lendo a Psicologia Financeira, eu falei assim, cara, eu acho que eles são muito parecidos, né? Mas eu acho que a maneira como eles querem passar a mensagem é um pouquinho diferente. O Pai Rico, Pai Pobre, ele entra muito na mentalidade de uma pessoa rica que quer construir fortunas. Isso é legal. Talvez não sirva para grande parte da população. Acho que também é um ensinamento importante. O Morgan Housel, ele vai... A impressão que eu tenho é que ele foca mais em redução de custos do que novas gerações de receita. Então, assim, eu acho que os livros eles acabam sendo complementares, porque, ao mesmo tempo, o Morgan Housel fala sobre ETFs, né? Uma coisa que... acho que na época do Kiyosaki, que ele escreveu o livro, nem se tinha. Né? Nem existia. Fundos indexados, de baixo custo. Ou se existia, era um negócio também que não tinha expressão que tem hoje. Exato. Então, eu acho que ambos os livros são válidos. Eu, particularmente, achei o Pai Rico, Pai Pobre mais gostoso de ler. Só que o final foi muita dureza, assim. Eu sentia quase uma dor física em ver algumas coisas que ele falava relacionadas a investimentos. Então, assim, acho que ambas são leituras válidas. Eu começaria pelo Pai Rico, Pai Pobre e depois o Morgan Housel. Concordo muito com vocês dois. Muito nesse sentido de que o Pai Rico, Pai Pobre traz essa expectativa do empreendedorismo. Mas eu gostei que a Psicologia Financeira me passou um pouco essa sensação de back to basics mais, assim, Exato. sabe? Do que o Pai Rico, Pai Pobre. Então, por isso, só esse ponto que eu discordaria para começar com a Psicologia Financeira, além de ser mais atual também. Então, acho que quando você lê o Pai Rico, Pai Pobre sem ter qualquer tipo de bagagem, corre o risco de você se enviesar por um desses pontos que o Kiyosaki levanta e que talvez a gente não concorde tanto mais hoje em dia. E a Psicologia Financeira a gente tem pontos mais convergentes, eu diria. E é um livro que eu achei muito fácil de ler. Então, por um cara que está iniciando nesse mundo de investimento, é interessante até porque ele não fala pesadamente sobre investimento. Ele fala de alguma coisa até que vem antes, né? Questão de uma mentalidade, de você ter um foco no longo prazo, um certo planejamento. Eu gostei muito, por exemplo, de quando ele fala que o razoável, ele é maior do que o racional.
Sim. Então tem vários pontos a serem discutidos, mas eu vou começar esse livro, e aí eu deixo o gancho com vocês, falando sobre a história de dois camaradas, Richard Fusconi e do Ronald James Reed. Então, para quem não leu esse livro, logo no começo, ele fala sobre a história de um cara que você pode buscar aí na Wikipedia, que ele era um frentista, um faxineiro e um investidor e filantropo, porque ao falecer com mais de 90 anos deixou uma herança de 8 milhões, 2 para os seus parentes e 6 milhões ele doou para o hospital, para a biblioteca local. E esse cara, ele não foi rico durante a vida, ele não era herdeiro, ele trabalhou ganhando razoavelmente pouco até, né? Perto de outras pessoas no mercado americano. Ele levava uma vida modesta e morreu multimilionário. E aí todo mundo, nossa, será que ele ganhou na loteria escondido? E não, ele só tinha investido e deixado o tempo passar. E ele coloca uma oposição entre este camarada, super simples, com uma habilidade comportamental de ser paciente e investir por longo prazo, com um executivo chamado Richard Fusconi, que trabalhava no banco Merrill Lynch, ele era formado em Harvard e se aposentou com 40 anos. Ele estava numa lista 40 under 40, 40 antes dos 40, devido a ser um cara talentosíssimo. E ao mesmo tempo em que o Ronald James Reed estava falecendo, esse cara estava quebrando na crise de 2008. Porque ele tinha uma casa que ele comprou, na verdade tinha financiado, ela era muito cara, tinha um gasto gigantesco, fez uma dívida, não conseguiu pagar, foi à falência, a casa lá foi leiloada por uma fração do seu valor, e quando esse cara estava quebrando, ele falou pro juiz, nesse momento eu não tenho nenhuma fonte de renda. Então ele fala que você ficar rico tem muito mais a ver com aspectos comportamentais do que com habilidade propriamente técnica. E ele fala sobre como essa história ela é muito específica do mercado financeiro. Porque você não vê, por exemplo, Ronald James Reed era um faxineiro, vamos colocar assim. Um faxineiro não vai, ao acaso, operar um coração melhor do que um cirurgião. Ele não vai, ao acaso, construir um prédio melhor do que um engenheiro. Ele não vai conseguir projetar uma bomba nuclear melhor do que os físicos, engenheiros nucleares, né? É o que ele coloca aqui. Agora, na hora de investir, esse cara pode ter resultados melhores que os profissionais devido ao aspecto comportamental, a maneira como ele se comporta no mercado. Eu tenho 25 anos de mesa de operações. Eu operei a vida inteira. Tomei risco todos os dias durante 25 anos. E é 100% comportamental. Entendeu? É 100% comportamental. E investir, principalmente no Brasil, que é a nossa maior dificuldade, é primeiro, é entender que o brasileiro não sabe o que é longo prazo para nada. Porque ele nem teve tempo de longo prazo. A gente tem 30 anos de moeda. Não é nada 30 anos de moeda. O mercado vai fazer 15 anos agora, porque não tinha mercado até 2008 para pessoa física. Então, ele entender que o longo prazo premia num país que de 4 em 4 anos tudo muda, é muito difícil na cabeça dele. Eu fiz um levantamento baseado na história do Psicologia Financeira para um conteúdo que eu quero gerar. Eu só de pesquisar levemente na internet, eu achei 338 histórias igual a do Ronald. De americanos comuns, totalmente low profile, de cargos, de profissões, de condições totalmente diferentes, todos milionários no final da vida, porque tiveram a disciplina de repetir a mesma coisa pela vida toda. Viver abaixo do que se ganha aqui, na concepção do brasileiro. Eu não vou ser miserável. Não é ser miserável. Não é abrir mão do conforto. Mas é ter o bom senso de que a vida não se eleva tão rápido, seu nível de vida, como o seu salário e tudo mais. Você tem que ter um equilíbrio. E é repetir a mesma coisa a vida toda. Que hoje nos Estados Unidos é muito mais fácil porque você tem os ETFs. Tanto que o mercado americano do pai rico, pai pobre, para o Psicologia Financeira, hoje o mercado é quase que 60% passivo e não ativo. No pai rico, pai pobre era totalmente ativo o mercado. Você tinha que fazer stock picking ou você ia parar na mão de mutual funds que estavam também ainda engatinhando. É 100% cabeça. E se ele não entende isso e confia que, se eu repetir, como o Bruno falou, só o mercado financeiro te permite isso. Todos os dias a mesma coisa, quase da minha vida, em algum momento o tempo vai me premiar, eu vou ficar milionário. Mas o brasileiro realmente não tem essa, nem a disciplina e nem a cabeça, é o que você falou. São várias coisas que eu acho que ferra a gente. Tem essa coisa de, não vou economizar porque isso vai parecer que eu sou miserável. Ou tenho que parecer mais do que eu sou. Posso dar um exemplo disso, Bololinha? Para mostrar como o brasileiro ele tem que ser estudado devido à dissonância cognitiva. Você fala com o cara assim, investe pro futuro. Mas eu posso morrer amanhã. Faz um seguro de vida. Mas não vou morrer amanhã. Então o cara, ele, né? Por a mesma Não coisa, bem, dá um outro argumento, ele fala, não, mas veja que não é bem assim. Então o brasileiro, de fato,
ele é muito imediatista. Eu gostaria de saber, não sei se a gente consegue levantar isso, talvez através da Portfel, qual o tempo médio que o brasileiro fica no mercado. Porque eu desconfio que seja um tempo muito curto. E como o Fábio falou, a própria estrutura do mercado ela vai te premiar no longo prazo. Se você vai e compra um ETF, ou aqui no Brasil, onde o mercado ainda é mais ineficiente, você monta uma carteira de ações porque entende que ainda compensa. Se você vai lá e escolhe 10 empresas, e aí metade dá errado, e quando eu digo dá errado, é dar muito errado. Algumas chegam a quebrar, por exemplo, mas outra metade sobe mais de 100%, e ao longo do tempo isso vai acontecer, vai subir 100, 200, 300, 400, 500%. Então a estrutura do mercado tem que ser gênio. Se você ficar vivo por tempo suficiente, você vai acabar sendo premiado. É por isso que os bilionários de bolsa, tanto aqui quanto lá fora, todos têm cabelos brancos, né? Ou ausência de cabelos. Não é preciso ser gênio, tem que ser um sobrevivente. E eu queria saber durante quanto tempo o pessoal sobrevive no mercado, porque eu acho que muita gente vai embora rápido. Eu sempre falo que se você for um investidor médio por um tempo acima da média, você fica rico. Eu tinha visto esses dados, eu não lembrava de cabeça, então pesquisei agora no Yahoo Finance, rapidinho, né? Sobre esse ponto de quanto tempo uma pessoa segura ações. Dado que ações, teoricamente, a gente segura por um longuíssimo prazo, entende-se longo prazo a partir de 10 anos, tem dados que mostram quanto na média nos Estados Unidos um investidor segura uma ação. Se a gente olhar hoje em dia, a média, de acordo com a New York Stock Exchange, né, a Bolsa de Nova York, a média em que o investidor segura uma ação é de 5 meses e meio. Nossa. Se a gente voltar no tempo... Isso e for nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Se a gente for para 1950, um investidor típico, né, entende-se um investidor médio, segurava suas ações, na média, por 8 anos. Então, uma das coisas que a gente está vendo, e eu acompanho muito como profissional que faz consultoria, é vendo o quanto o excesso de informações faz com que pessoas, às vezes, comecem a tomar decisões mal fundamentadas. E aí, aproveitando para fazer um paralelo, até com outro livro do Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia pelas suas teses de finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele comparava a performance de portfólios de pessoas que olhavam portfólio toda semana, todo mês e uma vez por ano. E ele mostrou que pessoas que olhavam toda vez por ano tinham performance melhor do que aqueles que olhavam toda semana. Então, isso mostra um pouquinho como é que, ao contrário de um cirurgião que tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo vendo, mostra sobre o cenário probabilístico no mercado financeiro, que muitas vezes você ser mais passivo, né, olhar menos a informações e ruídos que a gente chama, vai levar ao sucesso de longo prazo. Óbvio, não estou falando para comprar qualquer coisa e falar, o Felipe falou para ficar 10 anos, né? E é um negócio ruim, mas... Para lojas americanas espera 10 anos que acontece. Exato. Mas dado que você fez uma análise prévia, minimamente razoável, de um determinado ativo, isso enquadra-se tudo, tá? Porque a gente está numa época até de falar de títulos de renda fixa de 40 anos de duração. Bem fundamentado. E olha, com menos frequência, você fica menos exposto aos ruídos e faz com que você gire menos a carteira, do que no fim das contas aponta para melhores resultados no longo prazo, né? Na média. Mas o problema é que hoje em dia é o excesso que peca. Porque a minha carteira não pode estar pior do que a sua. Entendeu? Eu tenho que estar com a minha carteira redonda, eu tenho que ter o melhor ativo, eu tenho que estar posicionado em tudo. Tanto que a pergunta que a gente mais recebe, talvez vocês na Portfel recebam dos clientes de vocês, é: qual que é a boa desse mês? Qual que é a oportunidade agora? E não existe. Indo em linha com o que você falou, Felipe, tem um estudo da Fidelity, que saiu em 2022. Das viúvas? Das viúvas. Que as melhores carteiras de performance que eles tinham lá custodiadas na Fidelity era a carteira das viúvas, que os maridos faleceram, elas não tinham a mínima ideia do que fazer, a carteira estava lá trabalhando sozinha e eram as melhores rentabilidades. Porque a carteira estava lá há anos que ninguém nem olhava nem fazia nada. A inércia levava a carteira embora. Tem um caso muito legal de uma senhora. Tudo bem que ela viveu de 1935 até 2010, né? Na verdade, ela começou a investir em 35, morreu em 2010. Ela longeva, né? Ela fez um investimento na vida dela. Ela era secretária dos laboratórios Abbott e numa época um pouco antes de começar a guerra, ela ganhou um bônus de $180 e comprou 3 ações. E deixou no piloto automático, nunca mais investiu. Essas 3 ações geraram uma fortuna para ela de $7 milhões. Um investimento de $180 depois de 70 anos viraram $7 milhões. A senhora Grace Granner. Tem uma hora que o Morgan Housel, ele usa a frase, e aqui ele fala sobre o papel da sorte: ninguém é tão bom ou tão ruim como parece. Ele dá o exemplo do Bill Gates. Bill Gates, todo mundo sabe, né? Bilionário, né? Multibilionário,
criador da Microsoft, uma das empresas, hoje talvez seja de maior valor de mercado. Eu não olhei nos últimos tempos, mas se não é, tá entre aquelas. E com uma chance grande de continuar sendo no futuro, porque afinal é uma das grandes acionistas por trás do ChatGPT. E ele fala sobre como o Bill Gates ele deu sorte, de certa maneira, porque ele teve acesso ao computador numa época em que quem tinha acesso era uma pessoa a cada 1 milhão. E ele fala de um amigo do Bill Gates, que era muito bom, mas morreu num acidente de montanhismo. E a estatística é a mesma, a chance de morrer é de 1 em 1 milhão. Então fica essa indagação. Até quanto a sorte é importante, o papel da sorte na trajetória das pessoas. Porque, por exemplo, quando me fala assim, Bruno, você deu sorte. Eu falo, pra caramba. Muita sorte. Agora, quando falam, você deu só sorte, eu falo, calma aí, né? Pera lá. Só sorte é diferente. Lógico que eu dei muita sorte em uma série de aspectos. Eu até comentei no evento do fim de semana que primeiro que eu ganhei na loteria genética. Porque se eu tivesse nascido no Afeganistão, seria muito diferente. Eu nasci no Brasil numa família de classe média, eu tive acesso a uma boa educação, eu tive alguns dons naturais que vieram comigo por conta de parte genética, outros eu consegui desenvolver por conta do ambiente onde eu estava inserido, então eu dei sorte pra caramba, mas também dei azar na vida em alguns pontos. Eu queimei quase o corpo todo quando eu tinha 3 anos de idade, por exemplo. É verdade. Então eu poderia ter dado muito mais sorte, poderia ter nascido numa família rica, por exemplo. Mas eu não sei, talvez se eu nascesse lá eu não seria quem eu sou hoje. Talvez fosse um herdeiro com muito dinheiro, mas destinado a dilapidar aquele patrimônio. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão do papel da sorte, tanto na vida das pessoas quanto no portfólio. Quantas coisas poderiam ter acontecido com o Bill Gates que fariam ele pior? Quantas coisas poderiam ter acontecido que fariam ele ainda mais rico? Eu sei que ele já está no topo, né, da cadeia de riqueza, mas ele poderia ser ainda mais. Pode tomar o Elon Musk como referência, né? Várias coisas que deram certo, quantas poderiam ter dado errado. E aí, eu fiquei muito tempo me debatendo o que é sorte, o que é capacidade. Óbvio, não vou entrar na parte de investimentos, mas na parte de investimentos a gente faz uma análise bem profunda sobre isso. E no final das contas, a conclusão foi: sorte está fora do nosso controle. Eu acho que a gente tem que parar, refletir, né, e de certa forma agradecer, porque tudo que já aconteceu com a gente até hoje. E dado que isso está fora do que a gente pode fazer, tentar tomar as melhores decisões possíveis e por aí vai, né? Foi o que você falou, né? Poxa, loteria genética. Eu acho só engraçado, fazendo um detalhe, que quando você fala loteria genética, todo mundo olha pra você e ri. Porque todo mundo acha que você vai falar dos seus dotes. O Buffett, ele fala, ganhei na loteria genética. Eu nasci nos Estados Unidos, na potência mundial, na época do dólar. É bastante importante. E quantas vezes você foi exposto... Você falou, às vezes um evento de cancelamento, cara. Às vezes uma entrevista que você perdeu. Errou uma questão na prova que mudou toda a sua carreira militar, por exemplo, no seu caso. Então é bastante legal refletir sobre isso. Acho que é uma coisa que foge do nosso controle. Mas uma coisa que o livro foca muito, que apesar de estar fora do nosso controle, a sorte e o azar, a gestão de risco é fundamental, né? Então, assim, até que ponto sorte você não controla, azar você pode fazer gestão de risco, né? Então, até que ponto você consegue minimizar esses episódios de azar, e tanto a ocorrência quanto a intensidade deles, e estar exposto a mais eventos de sorte. Então, óbvio, a sorte, a aleatoriedade, vou chamar de aleatoriedade, né? Ela está presente em tudo. Agora, você tem minimamente algum controle do quanto se expor a determinados cenários, né? Então, acho que o livro fala bastante sobre isso, mas eu também acho que ele também fala sobre essa parte de exposição, que eu acho bastante interessante. Quando eu li, eu fiquei pensando naquele filme da história do Benjamin Button. Porque no filme tem uma hora que ele tá falando do par romântico dele e ela dançava balé, eu não lembro o nome da personagem agora. E ela é atropelada por um táxi, e isso acaba com a carreira dela. Mas ele mostra como foi uma série de pequenos acontecimentos que fizeram com que aquilo se tornasse inevitável. Agora, se o taxista saísse um pouco mais tarde, se fulano tivesse derramado o café, se a amiga dela não tivesse falado com ela, se ela tivesse demorado mais para se vestir. Então, eram pequenos detalhes que teriam feito aquele evento não acontecer e a vida seria totalmente diferente. Eu só tô aqui por causa de algumas poucas opções que eu fiz lá atrás na minha vida. Se eu não tivesse casado com a Malu, por exemplo, eu não estaria aqui, certamente. Porque eu achava que a internet era perda de tempo. Quem me convenceu do contrário foi ela. Se ela não tivesse casado comigo, talvez também não. Porque não teria o apoio para fazer o que ela fez lá atrás em termos de rede social. Então são pequenas escolhas que mudam totalmente a vida. Eu toda hora que eu olho para trás, eu fiquei igual o Felipe, bem reflexivo quando leio isso. Toda a minha história foi construída por causa do destino e da sorte. A aleatoriedade, quando eu olho para trás do que eu fazia no mercado, a maneira que eu me comportava, como eu estudava as coisas, como eu me direcionava, tudo me trouxe até aqui. E foram as decisões
que na hora não faziam sentido ou eram inesperadas, inclusive até a mulher com quem eu casei, que sempre me apoiou para qualquer coisa. De repente, se eu tivesse casado com uma outra namorada que era de outra maneira, eu não teria tomado as decisões que eu tomei. Então, o que eu acho legal, a gente não controla a sorte, mas a gente também tem que ter maturidade de olhar para trás e falar que sorte que eu dei de tudo que eu fiz me trazer para cá. Desde quando eu entrei no mercado, eu podia ter escolhido o caminho de ir para uma direção, o mercado local, crescendo muito. Falar de exterior, atender gringo, era um negócio que não dava dinheiro naquela época. E eu fiquei sempre atendendo gringo porque eu queria ir para os Estados Unidos, porque eu tinha uma avó americana. E você vai vendo, e até eu me inscrevendo Viver de Renda. Eu não ia, porque não tinha mais tempo, e alguma coisa me falou, não, tenta ir de novo. Até o dia que o Bruno me chamou e falou, ó, cara, você tem certeza que você quer trabalhar no meu suporte? Eu lembro bem disso. Você mora aí, cara, o que eu vou te pagar, você não compra um presente pro seu filho. Eu falei pro Bruno, eu falei, nossa, mas será que vale a pena pra ele? Não, eu falei pro Fábio, você vive em dólar, cara, o que eu vou te pagar não compra uma Não bicicleta. tenho dinheiro pra te pagar, assim. E você lembra a minha resposta? Eu falei, Bruno, não tô pelo dinheiro, cara, tô pra ver o que vai ser. E olha aqui onde a gente E tá foi, hoje, entendeu? Pois Então, é. aquelas coisas que se você para pra pensar hoje, você fala assim, racionalmente, não fazia sentido, mas estamos aqui. Parabéns por ter ficado até o final deste vídeo. Se você chegou até aqui, está dando um passo importante em direção a uma vida financeira mais consciente e próspera. Lembre-se, o conhecimento é a chave para transformar sua realidade. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com quem também precisa dessas dicas. Vamos juntos nessa jornada rumo ao sucesso financeiro.